Ela pode parecer uma vovó, mas as autoridades na Flórida dizem que ela é uma assassina a sangue frio. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, o que aconteceu? Susan Avalon é acusada de cometer uma série de assassinatos, tirando a vida não de apenas um de seus ex-maridos, mas de dois. Ele disse que parece que pegaram a ex-esposa roubando sacolas para a viagem no Panera Bread. Imagens recém-divulgadas de uma câmera corporal mostram o momento da prisão dela e a pista crucial que, segundo investigadores, ajudou a desvendar o caso. Estamos acompanhando o caso apresentado por Law and Crime. Sou Chris Stewart. Assassinos podem ter muitas formas e nunca sabemos o que passa na vida ou mente de alguém. Susan Avalon supostamente nutria um ressentimento tão grande que recorreu à violência de forma assustadora. Estaremos com você de alguma maneira. My shoulders hurt. Foi isso que aconteceu pouco antes, quando as autoridades localizaram Susan Avalon. Vamos lá. Vamos lá, o que aconteceu? Vou mostrar mais sobre a prisão dela em instantes, mas antes precisamos falar sobre o horror do qual ela é acusada. Essa investigação começa em um dia tranquilo no meio da semana, em uma casa no condado de Manatee, Flórida. Não fica longe de Tampa. 911 do condado de Manatee, qual o endereço da emergência? Oi, eu estou em... Eu não sei o que acabou de acontecer. Ouvi alguém bater na porta. Meu pai atendeu, ouvi tiros e ele correu pra cima. Por favor, mandem ajuda. Garota de 15 anos se esconde em casa instantes após o pai ser baleado na porta. Veja o que ela relatou aos atendentes do 911 sobre o ocorrido. Era tipo uma van prata que saiu em alta velocidade e tinha uma pessoa com uma bolsa grande que provavelmente tinha uma arma dentro. E a pessoa estava usando um moletom cinza com capuz. Pareciam ser baixos, tipo, talvez uns 5. E eles estavam tipo, meu pai está me chamando. Sim. Não se coloque nessa posição. Vou ligar para o 911. Te falei para não sei se ainda estão na casa. Você está bem? Eu fui baleado. Você está brincando? Me desculpe. Meu pai foi baleado. Ok, onde ele foi baleado? Eu? O quê? Desculpa. Onde ele está sendo baleado? No peito. Ei. Por favor, O que? há de errado. Eu te amo. Estou ligando para o 911. Eu te amo. Certo. O que eu preciso que você faça é pegar um pano limpo e seco ou uma toalha e colocar. Coloque diretamente sobre o ferimento, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Um pano molhado? Não, use um pano limpo e seco ou uma toalha. Ok, o que eu posso fazer? Ok, quero que você coloque isso bem em cima do ferimento e pressione firmemente. Estou na Califórnia. Sim, o que aconteceu? Estou fazendo isso. Estou pressionando. Ok. Continue pressionando, tudo bem? O suspeito ainda está aí? Eu não sei. Corra para casa. Você pode perguntar ao seu pai se o suspeito foi embora Eu vi ele sair. Ele foi embora? Ele está na casa? com um moletom, uma máscara e uma sacola da Panera. Uma sacola da Panera. É uma coisa estranha para um assassino carregar, mas é uma pista importante e os policiais e paramédicos correram para esta casa. Lá, encontraram o pai da pessoa que ligou, David Scott, de 54 anos baleado. Veja o vídeo dos investigadores na cena. E eles dizem que enquanto Scott lutava por sua vida, ele contou aos investigadores quem supostamente atirou nele. As perguntas que os policiais fizeram a ele foram: quem poderia ter feito isso com você? E ele diz: possivelmente minha ex-esposa. Scott foi levado às pressas para o hospital e lá ele faleceu. Mas com alguns de seus últimos suspiros na terra, ele teria colocado a polícia na trilha de seu assassino, alguém que a polícia descobriria que já havia supostamente matado alguém quando apareceu em sua porta. E o nome dessa mulher é Susan Avalon. Ela já foi casada com Scott. Ela é uma mulher de 51 anos.
E além da sacola do Panera, além do documento da vítima, a pessoa que ligou para o 911 disse que quem matou o pai dela dirigia uma van prata. E o que a polícia fez? Eles verificaram qual veículo estava registrado no nome de Susan Avalon e era um Honda Odyssey, uma minivan. A cor era cinza. A polícia logo perceberia que Susan Avalon supostamente não matou apenas um ex-amante. Ela também é acusada de ter matado outro ex-parceiro mais cedo no mesmo dia. E eu vou falar sobre isso em um instante. Mas, enquanto focávamos no caso do condado de Manatee, a polícia verificou se havia um Panera Bread por perto e achou um a 2,5 quilômetros da cena do crime. Eles analisaram as imagens das câmeras do restaurante e afirmaram ter visto Susan Avalon lá. Ele disse que parece que pegaram a ex-esposa roubando sacolas para viagem no Panera Bread. Quando? Hoje, acho que antes disso. Era isso que a suspeita usava. É a bolsa dele do Panera. Então eles vão até uma unidade local do Panera Bread, que fica a cerca de 2,5 km da cena. E eles veem a suspeita, entra no Panera Bread, vai até onde fica o balcão de entrega de comida, onde o Uber Eats e o DoorDash pegam os pedidos, vai até esse local no Panera Bread, pega alguma comida e sai. Não paga por isso. Não é dela. Ela simplesmente decide que esse vai ser o jeito dela chegar até a porta da frente. Temos um leitor de placas que identifica o carro da suspeita. Avalon estava divorciada de David Scott há 11 anos, e a forma como a polícia descobriu que ela supostamente matou outra pessoa no mesmo dia é de arrepiar. A polícia foi até a casa de Susan, no condado de Citrus, Flórida. E enquanto eles aguardavam um mandado de busca para entrar, viram ela saindo da casa e entrando naquela minivan prata. E nas mãos dela, ela supostamente estava com água sanitária e panos. Então a polícia se aproximou para prendê-la. O que aconteceu? Vamos lá. Volte, pegue o... Pegue a porta dos fundos, sem problema. Agora, o que você não ouve nesse vídeo da câmera corporal é o que ela supostamente disse à polícia quando perguntaram se ela matou o ex-marido naquela manhã. Então, chegamos à casa no condado de Citrus e vemos o carro dela, o carro que acreditamos ser o veículo envolvido nesse homicídio. Nós ficamos esperando o condado de Citrus nos ajudar, estamos redigindo o mandado de busca, fazendo toda a papelada necessária que precisamos para poder entrar nessa casa e falar com a suspeita. Ela sai. Ela sai da casa com água sanitária e panos de limpeza. Ela entra na Odyssey prata e começa a limpar o carro. Nós nos aproximamos dela. Os detetives avisam que estão ali para falar sobre o ex-marido dela. Ela pergunta, qual deles? Aspas. Qual deles? Até então, os investigadores só conheciam o homem em quem ela teria atirado na porta de casa com uma sacola da Panera, mais cedo naquele dia, em Bradenton, condado de Manatee, Flórida. Então, naquele momento, eles estavam se perguntando quem mais poderia estar em perigo, quem mais poderia estar morto. Então, eles procuraram pessoas próximas de Susan Avalon e perceberam que precisavam ver como estava outro ex dela. Era um homem chamado Tommy Fletcher e ele morava em Tampa. Mas o que acreditamos que aconteceu é que ela saiu do condado de Citrus naquela manhã. Ela viajou para o condado de Hillsborough. Ela matou a primeira vítima, que é o segundo ex-marido dela. Ela atravessou a ponte Skyway para o condado de Manatee. Ela foi até a Panera Bread, onde pegou os itens que mencionamos, e foi até a casa do segundo ex-marido dela, ou seja, o primeiro ex-marido, a segunda vítima. Ela bateu na porta e atirou nele. Porque este delegado tem que ir. Está frio. Vou garantir que o meu esteja um pouco mais quente para você, tá bom? Tá bom. Eu vou pegar, vai ficar muito ruim. Tudo bem. Eu gosto disso. Eu apaguei no fim de semana passado. Eu não sei. Me desculpe. Você está indo. Sinto muito que isso tenha acontecido. Tudo bem, está um pouco mais quente? Certo para você? Sim, ok, perfeito. Certo. Agora, Avalon estava sob custódia. Mesmo acusada de matar 2 pessoas, ela reclama do frio na Flórida em dezembro e do desconforto enquanto o policial se prepara para levá-la à cadeia.
Já vamos até você em um instante. Por aqui, por aqui. Aqui está o que Avalon diz quando chega a centro de detenção do condado. E sim, ela ainda está reclamando. Espera, preciso ajustar isso. Está muito frouxo. Agora, Susan, preciso que você pare de mexer as mãos. Eu não consigo arrumar suas algemas se você continuar mexendo as mãos. Tá bom? Pronto. Certo. Você tá bem. Vamos direto pra lá, tá bom? Sarangue, obrigado. Eu faço esse aqui, lá dentro. Você pode colocar as mãos. Vai ficar... um pequeno desse lado. Eu vou pegar um pra você. Bem, vou ver se tem um cobertor em algum lugar aqui pra pegar pra você. Tá bom. Não, esse é um. Vamos ao segundo furo. Sim, eu te aviso quando estiver funcionando. Você está indo direto na minha direção. Tá bom, eu disse que é sempre 17. (37) Ah lá, nós vamos direto para aquele Obama. Pronto. Espera, não esqueça de ligar pra Sérgio. Eu não vou esquecer. Já estamos dentro. Ok, sim, eu trouxe um pouco de água para você. Vamos continuar acompanhando. Até você. Vocês têm tudo. Sim. Sim. Pelada, vamos ver se eu consigo cobrir alguma das outras. Está do lado. Lá vem. São... Você pode ligar para o meu celular? Senhor? Não, eu não sei. Troca. Aí está, eu sei, tá bom. Tem algo no coração, mas você sabe. Você não está nos meus registros. Fique calma. Tá bom, está tudo bem. Sim. Sim. Vou pegar meu celular e você pode abrir a porta. Ok. Você...
Tudo bem com você? Só dói. Eu tenho um monte de ferimentos de bala desse lado. Agora, é difícil dizer se Susan Avalon aqui está olhando para baixo, bufando e ofegando porque está caindo na real sobre o que supostamente fez e o fato de que está prestes a ser acusada dos assassinatos de 2 homens e talvez nunca mais seja livre novamente. Ou será que ela está apenas desconfortável porque diz que tem problemas de saúde? Agora, esta é uma imagem de Susan Avalon comparecendo ao tribunal no caso que está acontecendo em Tampa. Essa é a morte de Timothy Fletcher, que ela teria matado antes de ir ao condado de Manatee e matar o outro ex-marido David Scott. Susan Avalon está sendo acusada de homicídio doloso em 1º grau, e os promotores desse caso disseram que pretendem pedir a pena de morte. Agora, há perguntas sobre por que demorou tanto para as autoridades perceberem que Fletcher havia sido morto em Tampa. Veja este documento de detenção preventiva que achamos. E diz que no mesmo dia em que Fletcher foi morto, o telefone dele supostamente fez uma ligação para o 911 por volta das 12h40 da tarde. E os promotores dizem que quando ouviram essa ligação, que ainda não foi divulgada ao público, alegam que é possível ouvir disparos de arma de fogo nessa ligação, e então ela é encerrada. A central de despacho então liga de volta para esse número e uma mulher atende o telefone, de acordo com os promotores. E essa mulher disse para a central: não há problema aqui, ela estava apenas se exercitando e não havia necessidade de enviar um policial. E a polícia então cancelou o chamado e eles só encontrariam Fletcher depois que Avalon fosse presa no dia seguinte e só depois que ela supostamente matou outro homem em outro condado. Agora, a polícia de Tampa foi questionada sobre isso por uma emissora de televisão local, a 10 News de Tampa, e a polícia de Tampa apoia seu operador de rádio. Eles afirmam que o operador de rádio não notou problemas e seguiu o protocolo. No caso do condado de Manatee, Avalon está enfrentando uma acusação de homicídio em 2º grau com o uso de arma de fogo, e essa acusação não permite a pena de morte. Mas, novamente, os promotores de Tampa, condado de Hillsborough, buscam a pena de morte para Susan Avalon. Esses casos seguem separados. Agora, claramente, existe uma ligação que remonta a anos entre Susan Avalon e os 2 homens que ela supostamente matou. Você deve se perguntar, havia algum sinal de alerta? Algo que pudesse indicar que essa mulher supostamente queria recorrer à violência e faria isso de uma forma tão assustadora no meio do dia, em pleno meio de semana. Analisamos as redes sociais dela e investigamos as postagens públicas de Susan Avalon no Facebook, onde ela era ativa. E, embora essas postagens não façam parte da investigação oficial da polícia, elas parecem revelar uma pessoa lidando com uma raiva profunda, traição e um desejo de recomeçar. Então, as postagens que encontramos remontam a vários anos. Em julho de 2020, descobrimos que Susan Avalon parece ter buscado uma separação judicial. No dia 8 de julho, ela postou em um grupo do Facebook, @ por favor, recomendem um ótimo advogado de família. O juiz já me concedeu uma liminar permanente de proteção contra a violência doméstica. Agora, uma liminar permanente de proteção contra a violência doméstica. Então, poucos dias depois disso, em 13 de julho de 2020, o foco de Susan parece se voltar para o nome dela. Ela fez outra pergunta pedindo conselhos sobre o que os tribunais permitem. @ o que permitiram mudar seu nome para? Eu gostaria de simplesmente tirar meu sobrenome completamente e usar apenas meu primeiro e segundo nome. Se eles não permitirem isso, um novo sobrenome que eu escolher ou até mesmo um sobrenome de casamento anterior. Agora vamos avançar um pouco. 5 de outubro de 2025.
Então, cerca de 2 meses antes do tiroteio, ela postou uma reflexão amarga sobre traição, e dessa vez em uma conta diferente. Ela disse, abre aspas, é realmente incrível como você pode dar tudo para alguém e fazer coisas por essa pessoa que ninguém mais faria por ela. E aí essa pessoa te vira as costas, te dá um chute e ainda apunhala. Se te apoio, deveria me apoiar também. E se você não fizer isso, um dia vai me ver indo embora, bem na hora em que perceber o que tinha. Isso é marcante, mas talvez o post mais marcante e francamente assustador que encontramos. Não se trata de atualização sobre divórcio ou traição, mas sim de um poema original que ela divulgou publicamente chamado Preço a Pagar. E nele, ela descreve um encontro de infância com o diabo que lhe diz que o mundo pertence a ele. E o poema lida com a escolha entre uma vida fácil e comprometida e uma vida difícil e justa. Então, este é um trecho desse poema que Susan Avalon aparentemente escreveu. Citação: eu vi o rosto do diabo. Ele disse que nunca iria me deixar em paz. Eu nunca estaria sozinho. É mais fácil simplesmente ceder e deixar o diabo fazer o que quiser e sua vida na terra será fácil, mas haverá um preço alto a pagar. Reforçamos que as autoridades policiais não afirmaram que essas postagens são provas diretas de motivação neste caso, nem fazem oficialmente parte dos autos da investigação criminal. E as autoridades policiais não declararam publicamente qual acreditam ser o motivo para Susan Avalon supostamente matar esses 2 homens e por que ela escolheu aquele dia e aquele horário para cometer um crime supostamente tão aterrorizante. Agora, sobre a próxima ida dela ao tribunal, os casos ainda estão em andamento. No condado de Hillsborough, onde buscam a pena de morte, ela tem audiência de status em 9 de julho. No condado de Manatee, ela deve retornar para uma audiência de gerenciamento do caso em 30 de julho. Nenhuma data de julgamento foi marcada em nenhum dos casos. Isso é tudo para o On The Case, apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Spotify, e agora também estamos transmitindo no Peacock. Meu nome é Chris Stewart, nos vemos na próxima vez.